19 horas em Laranjal Paulista, São Paulo. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês uma palavra de Deus para o seu coração. Quero desejar mandar uma saudação para a Igreja Nova Jerusalém de Piracicaba, lá do nosso presidente pastor Luiz. Também quero mandar uma saudação para a Igreja Nova Jerusalém de São Paulo, da Vila Formosa, pastor Eric, pastor João. Você vai começar de novo, você vai falar de novo, porque agora que conectou lá, perde só um pouquinho. Boa noite a todos, quero saudar os irmãos com a amada, com a palavra de Deus, com a paz do Senhor. E estamos aqui mais uma vez nessa noite para trazer para vocês uma palavra de Deus ao seu coração. Quero que você desde já se prepare, porque Deus vai falar com você nessa noite, porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz. A própria palavra fala que ela é como uma espada de dois gumes que atravessa a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações. Então quero que você nessa noite, que você deixe tudo o que está fazendo agora, que você consagre esse momento ao Senhor, que você saiba que Deus ele vai falar com você nessa noite. Eu quero mandar nesse momento uma saudação para a Igreja Nova Jerusalém de Piracicaba, também para a Igreja Nova Jerusalém de São Paulo, e a todos os irmãos e amigos que estão agora nos ouvindo essa noite, porque tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Deus ele é maravilhoso. Então, enquanto os irmãos aí estão ligando o seu aparelho, estão se conectando aí, nós vamos fazer uma oração para que Deus prepare o meu coração e o seu coração, para que nós possamos tanto falar dessa palavra maravilhosa, como também para poder ouvir essa palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar falando com o Senhor nesse momento, porque sabemos também que daqui a pouco o Senhor com autoridade vai falar conosco. Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe como portador da Tua palavra nessa noite, porque eu sou apenas um vaso de barro. Mas o Senhor, o Teu Espírito Santo, que é um tesouro maravilhoso, está sobre esse vaso, Senhor. Eu peço que do Teu trono da graça, o Senhor envie para o Teu povo uma palavra de vitória, Senhor. Tem pessoas, ó Pai, que estão precisando de uma resposta. Tem pessoas que estão precisando, meu Deus, meu Pai, de uma graça, de uma bênção. E nós estamos aqui porque nós confiamos que o Senhor pode nos dar a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. A Tua palavra diz que a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores. Então é justamente essa bênção que nós pedimos, ó Pai amado, para todos os membros da nossa igreja, para todos os ouvintes da Tua palavra, para todos aqueles que confiam, Pai amado, no Senhor, na Tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite, o Teu Espírito Santo vai trabalhar na minha vida, na vida deste homem, dessa mulher. Porque o Senhor disse na Tua palavra que não nos deixaria só, mas enviaria sobre nós o Espírito Santo, Pai. O Espírito da verdade que nos guiaria em toda a verdade, Senhor. Também peço que o Senhor derrame sobre nós a Tua paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. E está escrito na Tua palavra também, Senhor, que o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dá. Pai amado, que nessa noite essa palavra seja um remédio
para o corpo físico, para a alma e para o espírito dessa pessoa, Senhor. Que essa palavra seja uma resposta para aquele que está procurando uma resposta, Senhor. Que essa palavra seja uma chave, Pai amado, para aqueles que precisam tanto de uma porta aberta essa noite, Pai. O Senhor conhece todos os problemas, ó Pai amado. O Senhor conhece todas as pessoas. O Senhor conhece, Pai amado, todos os obstáculos que podem estar na nossa frente, Senhor. Acampa aqui, Pai, e na casa desse homem, dessa mulher, os teus anjos, Senhor Deus. Porque nesse momento, Pai amado, a tua palavra será lida, será explanada, Senhor. E eu entrego a ti, Espírito Santo, o direcionamento, Pai amado, desse sermão e dessa palavra, Pai. Porque, Pai amado, somente estou agora emprestando a minha boca ao Senhor. Mas quem vai falar é tu, Senhor. Pai amado, muito obrigado por tudo. Repreende, Pai, todo o impedimento. Repreende, Pai, todos os embaraços. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu queria que você agora abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Deus tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações nessa noite. O título é A Cura de um Paralítico. E assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo Jesus a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram então a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Então pode ter certeza que hoje você vai ver prodígios. Porque a palavra de Deus, ela foi liberada sobre você. A palavra de Deus foi falada sobre a sua vida, sobre a sua situação. Irmãos, essa passagem ela é maravilhosa, como todas as passagens da palavra de Deus é maravilhosa. Eu poderia aqui muito bem colocar o foco, sobre esses homens que levaram aquele amigo moribundo, enfermo, paralítico, até Jesus. E podia também falar vamos dizer assim, de uma odisseia, da luta que eles tiveram para que subir em cima de um telhado e colocar diante de Jesus para que ele fizesse aquela obra. Eu podia discorrer dessas coisas que são muito interessantes. Mas nessa noite Deus colocou no meu coração duas coisas essenciais para que a gente falasse nessa noite em relação a essa palavra. Uma delas é sobre o conhecimento. E a outra coisa que eu quero falar
é sobre a graça de Deus e sobre a virtude de Deus que deve estar sobre a nossa vida. É sobre essas duas coisas que hoje Deus colocou muito no meu coração para que eu pudesse desenvolver nessa palavra de hoje. O texto diz aqui que havia um homem que estava muito doente. Esse homem, ele não podia andar, ele praticamente vivia em cima de uma cama. Esse homem, ele não podia se movimentar, ter uma vida normal. E diz a palavra de Deus que 4 amigos deles, movidos de compaixão, e conhecendo também Jesus que ele podia resolver aquele problema, pegaram aquele homem e levaram esse homem. Interessante que aonde Jesus estava pregando não era um templo, não era uma igreja, não era um local assim público, mas era uma casa. Como hoje nós fazemos culto no lar, era justamente isso que estava acontecendo naquele dia. O Senhor estava numa casa de uma determinada pessoa, ali não fala de quem exatamente era a casa, mas diz que aquele culto estava repleto de pessoas, de forma que aqueles homens não conseguiam entrar pela porta, porque desde a porta até as janelas e todas as entradas daquela casa estavam tomadas de multidão de pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Além dessas pessoas que estavam famintas pela palavra de Deus, também havia os fariseus e algumas pessoas que estavam ali que achavam que tinham conhecimento. Aqui a palavra do Senhor fala, e estavam ali também assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Então aqui está representado também aqui uma parte do conhecimento, né? Estava ali para ver a própria sabedoria falar que era Jesus. E do outro lado, aqui a palavra fala que a virtude, que a graça de Deus, ela estava sobre quem? Sobre Jesus para curar. Muito bem. É sobre essas duas coisas que eu gostaria de falar. Discorrendo o texto, diz a palavra de Deus que aqueles homens fizeram de tudo para poder abençoar aquele moribundo, aquele enfermo. Então, chegaram até o extremo de subir, escalar a casa, o telhado, e perceberam ali aonde Jesus estava falando, discursando. Eles abriram ali uma parte do telhado e desceram aquele homem amarrado na cama bem diante de Jesus. E diz a palavra de Deus então, que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse para aquele homem: homem, hoje os teus pecados são perdoados. E diz a palavra de Deus que aqueles homens que eram cheios de conhecimento, que eram cheios de sabedoria humana, que tinham cargos elevados ali na sinagoga, no templo ali de Jerusalém, diz a palavra de Deus que começaram a razoar, falar assim: mas quem que é esse homem? O que ele pensa que ele é para falar uma blasfêmia dessa? Perdoados são teus pecados? É só Deus que tem essa condição, esse poder e essa autoridade de perdoar pecado, não esse homem. E diz a palavra de Deus que Jesus, conhecendo os seus pensamentos contrários, ele fez uma pergunta: viu, o que é mais fácil? Dizer para esse homem: perdoados são os teus pecados? Ou dizer: levanta, anda, toma tua cama e anda? E diz a palavra de Deus então que Jesus pegou e disse para aquele paralítico: levanta, toma tua cama e anda. Diz que naquela mesma hora, aquele homem que há muito tempo estava enfermo, que não podia andar, ele se levantou sobre os seus pés, colocou aquela cama debaixo do braço e foi ter uma vida abençoada, uma vida normal, uma vida como realmente Deus queria para ele. Então aqui eu queria concentrar essa pregação nesses dois quesitos: na sabedoria do homem, no conhecimento do homem e na virtude de Deus. Eu quero dizer para vocês que quero chamar a atenção de vocês num texto anterior, que a palavra de Deus fala que Jesus fez a multiplicação dos pães. Eu quero levar lá naquela passagem. E diz a palavra de Deus que Jesus chegou numa determinada região, cidade,
E havia pessoas ali que estavam como que pessoas que não tinham pastor, ovelhas que não tinham pastor. Quer dizer, eram pessoas que não tinham direção. E também no outro texto fala que essas pessoas estavam muito enfermas, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Essas pessoas estavam muito prejudicadas. E diz a palavra de Deus que antes mesmo dele fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele tratou de curar a alma dessas pessoas, ele tratou de curar as enfermidades físicas e espirituais dessas pessoas. Então foi isso que Jesus fez. E depois que Jesus tratou dessas feridas, que Jesus tratou dessas enfermidades, que Jesus venceu aquelas enfermidades ali no corpo e na vida daquelas pessoas, foi então que ele fez a multiplicação. Interessante também que quando Jesus terminou de pregar e de curar, os discípulos falaram: viu, Jesus, vamos dispensar essa multidão, porque nós estamos num lugar deserto, está muito calor, é muito longe, né? E vamos mandar eles embora, e vamos, porque está muito tarde. Jesus falou: mas eles vão desfalecer no caminho, nós temos que dar de comer para eles. Aí Jesus pegou e falou: mas eles falaram para Jesus: mas se nós tivesse 200 dinheiro de pão, não seria o suficiente para alimentar essa multidão. Jesus perguntou para eles assim: mas quanto de pão vocês têm aí? Vão lá e confiram, vão lá e vejam. É interessante, né, que nesse momento aí, Jesus mandou os discípulos verificarem quanto tinha. Geralmente a gente quer tudo de Deus, né? Não, a gente quer que Deus multiplique, que Deus cure nossas enfermidades. Mas o que nós podemos também fazer? O que nós temos? Também remete naquela passagem da palavra de Deus, que aquela mulher viúva, que tinha os 2 filhos que iam ser levados para ser escravos, a troco da dívida, ela procurou Eliseu. Eliseu falou: mulher, o que eu tenho contigo? Ela falou: olha, sabe o que é? O meu marido também era profeta, e ele servia o Senhor. E ele morreu, e agora eu estou endividada, e meus 2 filhos vão ser levados como escravo em troco da dívida. Aí diz a palavra de Deus que Eliseu fez uma pergunta para ela: mas mulher, o que você tem em sua casa? Uma mulher viúva, pobre, endividada, o que ele ia ter em casa? Não, alguma coisinha devia ter em casa. Ela falou: não tenho nada, absolutamente nada, tenho um pouquinho de azeite, mas ela tinha. Então ele falou: então você vai lá e verifica esse azeite, você vai lá na casa dos seus vizinhos, dos seus amigos, parentes, e você empresta vasos, e você coloca lá esses vasos lá e vai colocando esse azeite. E diz a palavra de Deus que o Senhor fez uma grande multiplicação ali. E diz a palavra de Deus que quando não tinha mais vaso, que a mulher chamou os filhos: viu, traga mais vaso, acabou. Quando acabou os vasos, aquele azeite cessou. Daí ela foi lá e contou o milagre para Eliseu. Eliseu disse assim: então agora você pega esse azeite, você vende esse azeite, você paga a tua dívida, resgata seus filhos e você vive do resto. Mas interessante que o que Eliseu falou: o que você tem em casa? Essa mulher falou: não tenho nada. Mas será que não tem nada mesmo? Então muitas vezes a gente acha que não tem nada. Não, alguma coisa a gente deve ter. Né? Alguma coisa a gente tem. Que nem no caso ali, os discípulos falaram: não tem nada aqui, essa multidão aqui, a gente vai... Tivesse 200 dinheiro de pão, não era suficiente. 200 dinheiro de pão era muito dinheiro naquela época. E dava para comprar muito pão, mas mesmo assim não era suficiente. Mas aí Jesus falou: não, mas vá lá ver o que vocês têm. Analise lá, vá lá, faz uma checagem. Então nós, a gente quer tudo de Deus, mas vamos checar se a gente não tem alguma coisa também que a gente pode oferecer para Deus. Que nós podemos oferecer para Deus poder multiplicar, para Deus poder pegar dali e fazer um grande milagre na nossa vida. Então muitas vezes a gente fala: não tenho nada, eu estou numa situação complicada. Não, alguma coisa de bom deve ter. Alguma coisa você deve ter ali que você pode, Deus, por ali fazer um grande milagre. Na vida daquela viúva lá, foi aquele pouquinho de azeite. Era pouquinho, mas tinha. O que Jesus falou: se você tiver fé, mas não uma fé muito grande, uma fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, mas se tiver essa fé, o que ela pode fazer? Pode transportar um monte de um lugar e ser lançado no mar.
Mas tem, isso que é importante. E aqui também os discípulos também não tem nada, Senhor. Falaram que não tinha nada, mas tinha aqui. Tinha 5 pães e tinha 2 peixes, não tinha nada. Como que não tinha nada? Tinha 5 pães e 2 peixes. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Nunca quando você vai falar com Deus, Deus, não tenho nada, estou numa situação complicada, difícil. Não, alguma coisa você tem. Alguma coisa Deus proveu para você, para dali daquela coisa, Ele fazer um grande milagre, uma grande bênção. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Aí diz a palavra de Deus uma coisa muito importante. A palavra de Deus, ela fala que Jesus não curou aqueles enfermos, Ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe, e daí Ele despediu a multidão, e a multidão foi, então, cada um para sua casa, abençoado, foi farto, estavam lá saciados, abastecido, curado de suas enfermidades, libertos. E os discípulos, Jesus pediu para que eles entrassem no barco. Tem uma outra tradução que fala que ele até obrigou os discípulos a entrar no barco, ir adiante e passar para uma outra banda. E Jesus, ele foi na direção contrária da multidão e na direção contrária dos discípulos. Ele nem entrou no barco com os discípulos e ele nem foi em direção da multidão. Veja bem, a multidão abençoada como estava, ele podia ficar um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano. Ele podia ficar uma temporada enorme lá porque as pessoas estavam abençoadas. As pessoas iam celebrar a vitória, a libertação, a multiplicação. Ele podia ficar ali. Mas Jesus, o que ele fez? Ele foi do lado contrário. Diz a palavra de Deus que ele subiu no monte para orar. Eu queria fazer uma conjectura com você. Vamos supor que eu ou você, nós fôssemos convidados para ir numa igreja, numa cidade, para fazer um trabalho evangelístico ou fazer uma pregação. E de repente, naquele lugar lá, Deus fizesse uma grande obra, curasse um cego, levantasse um paralítico, curasse um surdo, e ressuscitasse um morto, e 2 pessoas aceitassem Jesus. Vamos dizer, meia dúzia de pessoas foram alcançadas ali, de uma forma muito abençoada. Se a gente voltasse para casa, alguém da nossa família perguntasse lá como que foi o culto, como que foi a missão, como que foi a pregação, como que foi lá o trabalho, a gente ia vir extasiado. Olha, foi uma bênção. Deus curou um paralítico que não andava há muitos anos. Ele voltou a andar. A pessoa deixou a cadeira de rodas lá, andou na igreja e saiu e foi para sua casa andando a pé. Oh, glória a Deus! Tinha uma pessoa lá que era surda. Ela começou a ouvir. Oh, que bênção! E tinha outros 2 lá que não conheciam a palavra e aceitaram Jesus no final do culto. Oh, que maravilha, que bênção! Então houve festa no céu. Oh, que maravilha, né? Tinha um cego lá. A pessoa lá teve um acidente no trabalho, muitos anos atrás, e ele ficou cego no trabalho, um acidente lá. E nesse trabalho Deus também deu libertação para ele e foi curado. Oh, que maravilha! Então, nós íamos deitar como se tivesse com o dever cumprido. Nós íamos deitar na cama e deitar no travesseiro como se estivesse deitando numa nuvem. Só que note bem que Jesus, ele curou praticamente uma cidade inteira. Ele não curou meia dúzia de pessoas, ele curou uma cidade inteira, ele curou centenas de pessoas. E depois, ele não foi assim como que tivesse feito o que tinha que fazer, estava tranquilo, não. Ele foi na direção contrária da multidão e dos discípulos e ele foi orar. O que ele ia orar para quê, gente? Ele foi orar para agradecer a Deus. Ele foi agradecer a Deus, ele foi buscar mais de Deus. Porque se essa virtude estava com ele, essa virtude foi do conhecimento que Deus deu para ele. E eu quero dizer uma coisa para você, o conhecimento, ele só é louvável, ele só é bom, ele só é muito maravilhoso quando ele nos direciona para a graça de Deus, quando ele nos direciona para essa virtude que Jesus conseguiu. Será que hoje nós também não estamos fazendo
o contrário. Em vez de nós ir ao contrário da multidão, ao contrário do barco que os discípulos estavam indo, nós não estamos indo junto com a multidão, nós não estamos indo junto com o barco e os discípulos podem representar aí a religiosidade, o fanatismo, pode representar, entendeu, a insegurança, a falta de fé, porque quando Jesus chegou ali, que resgatou os discípulos ali daquele barco, ele falou: homens de pouca fé, por que duvidaste? Então, nós temos que ir ao contrário dessas coisas. Nós temos que ir ao contrário do barco da incredulidade. Nós temos que ir ao contrário do barco da religiosidade. Nós temos que ir ao contrário da multidão que foi para sua casa só para curtir a bênção. Foi somente lá para estar relaxado. Não, Jesus ele foi ao contrário. Ele subiu no monte porque ele sabia que dali a pouco uma tempestade ia se levantar. Que outra vez a palavra de Deus fala que também teve uma segunda multiplicação dos pães, que ele ia ter que exercer mais uma vez a sua graça, aquela unção que havia sobre ele, mais uma vez para curar os enfermos. Se você ver lá o texto, Jesus novamente vai numa cidade, naquela cidade vem a multidão enferma, com sérios problemas físicos, espirituais, psicológicos, problemas de libertação, que ele faz a obra e depois novamente ele multiplica os pães. E também diz a palavra de Deus que quando os discípulos foram para o outro lado, ele teve que ir caminhando sobre as águas. Então olha só como que é importante isso. E esses homens que estavam lá no culto, na casa daquela mulher, daquele homem, não sei, que promoveu aquele culto lá, eles estavam dentro daquele lugar lá, não para poder participar da glória de Deus que estava ali, não para participar ali daquela unção que estava sobre Jesus Cristo. Eles estavam ali para contender. Eles tinham um conhecimento que não era um conhecimento louvável, não era um conhecimento que trazia libertação para eles. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento que Deus quer para nós é muito importante, porque ele vai nos levar a direcionar para a graça de Deus. Ele vai levar nós para que, como diz aqui a palavra de Deus, a virtude do Senhor esteja sobre nós. Eles tinham conhecimento que eles queriam se aparecer. Eles tinham conhecimento que eles queriam mostrar que eles sabiam um mais que o outro. Como hoje também esse tipo de coisa existe. Tem igrejas que querem ser uma melhor do que a outra. A pessoa fala assim: não, a teologia da minha igreja é melhor, porque aquela igreja lá tem uma heresia. Então fica um combate. E o apóstolo Tiago falou uma coisa importante: olha, se tem desamarga inveja e sentimento faccioso, essa sabedoria, esse conhecimento não vem do alto, não vem do céu, mas ela é animal, é terrena e diabólica. Então esses homens tinham esse tipo de sabedoria. E Jesus estava ali, ele tinha o conhecimento dele, mas o conhecimento dele levava ele à unção, levava ele à virtude de Deus sobre ele. Isso você pode ver no Evangelho, nos 4 Evangelhos caminhando com ele. O conhecimento de Deus que levava ele para uma virtude, para uma graça maravilhosa, e isso manifestava naturalmente na vida dele. E isso também na nossa vida tem que se manifestar naturalmente. Certa vez ele estava caminhando e uma multidão estava atrás dele. E diz a palavra de Deus que uma mulher tinha um fluxo de sangue de havia 12 anos. E essa mulher falou: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Mas ela estava muito fraca. Ela estava muito enferma, estava muito debilitada, mas ela lutou e chegou e tocou. E quando ela tocou, ela sentiu no seu corpo estar curada. E Jesus imediatamente parou e falou: quem me tocou? Os discípulos ficaram indignados. Falou: mestre, o que é isso, mestre? Mas que negócio é esse? Tem uma multidão aqui, mestre. Tem 1.000 pessoas, tem 2.000 pessoas. Eu não vou precisar para os irmãos quantas pessoas tinha, mas era muita gente. E eles falaram: e eles estão te oprimindo, te apertando, te empurrando. E só vai perguntar para nós quem tocou o Senhor? Como a gente vai saber? Ele falou: alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude. E essa virtude foi que curou aquela mulher.
Então alguém tocou nele de uma forma diferente. E virtude saiu dele. Então ele tinha virtude. Coisa que esses homens não tinham. Eles não tinham virtude, eles tinham conhecimento humano. E o conhecimento que eles tinham não é aquele conhecimento que é a palavra do Senhor, que Deus fala na sua palavra, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento, esse conhecimento tem que ser conhecimento que nos leva para a graça de Deus. Que nos leva para a virtude, que é essa que Jesus tinha. Mas esses homens tinham aquele conhecimento para contenda. Eles queriam ali naquele culto lá, que em vez de eles unir a fé deles com Jesus, com aqueles irmãos lá, eles estavam querendo arrumar, ver uma falha de Jesus, uma palavra que ele falasse errado, ou alguma contrariedade, né? Ou que fosse um sábado, né? Certa vez Jesus estava num templo pregando, era um sábado, diz a palavra de Deus, e uma mulher que havia 18 anos, que estava enferma, e a causa daquela enfermidade diz que era um demônio que estava sobre ela, um espírito mau que estava sobre ela. E por causa disso aquela mulher andava curvada. Irmãos, não era 18 dias, não era 18 semanas, nem 1 ano e 8 meses. Eram 18 anos. E diz que Jesus estava pregando ali com a sua sabedoria, com a sabedoria que Deus deu para ele, uma palavra. Como essa palavra de hoje que está entrando na sua casa aí. E ele foi liberando aquela palavra. Ele não parou em nenhum momento. Mesmo vendo aquela mulher entrar ali, ele foi pregando aquela palavra. Ele foi pregando aquele conhecimento que veio do alto para ele. E daí chegou a hora daquele conhecimento direcionar ele para a virtude que estava sobre ele. Então ele chamou aquela mulher à frente. Assim que ele encerrou o sermão dele, a pregação dele, ele chamou aquela mulher à frente. E a mulher veio com muita dificuldade. E diz a palavra que ele estendeu as mãos sobre ela e disse: mulher, hoje tu estás livre da tua enfermidade. E diz a palavra de Deus que naquela mesma hora, uma mulher que há 18 anos estava curvada, ela se endireitou e saiu dali totalmente abençoada. Então, nós vemos aí diz a palavra de Deus que esses homens ali estavam com o conhecimento contendendo. Mas Jesus estava com a virtude de Deus sobre a vida dele. Então eu faço também um outro questionamento a respeito desses doutores da lei, fariseus, né, naquela época lá. Gozado, eu leio de Mateus a João, eu leio as cartas ali até o Apocalipse, né? Eu nunca vi assim uma pessoa ali da sociedade de Israel, ou de Jerusalém, de qualquer localidade lá, a palavra falar que tinha uma mulher que tinha uma unha encravada e sofreu muito com a unha encravada, daí ela foi lá no templo, depois ela foi lá com o sacerdote, ela foi lá com os doutores da lei e eles fizeram uma oração. Não, eu nunca achei isso na palavra de Deus. Nunca vi um homem que estava com uma gripe e estava com um resfriado muito grande e eles foram lá procurar lá o doutor da lei e eles fizeram lá uma unção com óleo e curaram. Não, eu não vejo nada disso. Tinha uma pessoa lá perturbada com espírito. Não, nunca vi. Mas eu vejo Jesus curando o paralítico, eu vejo Jesus dando vista aos cegos, eu vejo Jesus dando novamente um ouvido para aquele que é surdo. Eu vejo milagres maravilhosos, um homem com uma mão ressecada voltar a ter sua mão restabelecida, vidas sendo transformadas. Então aí está a grande diferença da sabedoria que Jesus tinha e tem e propõe para nós do que essa sabedoria que aqueles doutores da lei tinham. Eu lembro muito que diz que o rei Ezequias ficou muito doente, mas muito doente mesmo. Ele estava com câncer, já tinha o câncer naquela época, era uma grande ferida que saiu no corpo dele, e diz a palavra de Deus que ele ia morrer, mas alguém precisava ir lá no palácio e dar notícia para o rei. Mas acontece, para dar essa notícia para o rei, o cara tem que ser muito macho, ou o cara tem que ser muito cheio do poder de Deus. Porque o rei naquela época, eles não aceitavam qualquer palavra, ainda que fosse verdade. A pessoa, ela entrava dentro do palácio, como mensageiro, ela podia entrar com a cabeça.
Mas dependendo do gosto do rei pela palavra que ele recebia, ele podia sair de lá sem a cabeça. Podia sair só com o pescoço, com o corpo, e a cabeça ficava para o outro lado. E eu não vejo também nenhum sacerdote daquela época, nenhum doutor da lei daquela época, que tinha grandes conhecimentos, né? Ele ir lá e falar com o rei: ó rei, Deus manda falar para você que você vai morrer. Não. Foi lá uma pessoa que estava cheia do poder de Deus. Foi lá uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Foi lá uma pessoa cheia da virtude de Deus. Atravessou lá o pátio do palácio. Foi lá no quarto do rei e disse para o rei: ó rei Ezequias, assim diz o Senhor: ponha em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele falou a palavra curta, simples, mas verdadeira, a palavra de Deus. E com coragem. Quem que impulsionou esse profeta a ir lá falar essa palavra para o rei? Como que ele foi lá e não teve medo de perder a cabeça dele? Porque ele estava cheio, não de conhecimento humano. Ele não estava cheio de conhecimento que esses doutores aqui tinham. Ele foi lá não para contender, mas ele foi lá para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela também é uma porta que abre a unção sobre nossas vidas. E esse homem, ele foi lá levar a verdadeira palavra de Deus. Ele falou: assim diz o Senhor. E falou nem mais e nem menos do que o Senhor mandou falar. E diz a palavra de Deus que o efeito daquela palavra começou a surtir efeito. O rei Ezequias então virou o rosto para a parede e disse: ó Senhor, peço que te lembres de mim, que eu andei em sinceridade diante do Senhor, que fiz o que era reto aos teus olhos. E ele começou a falar com Deus daquilo que ele fazia. Mas note bem que o verbo que ele usou era no passado. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu andei. Era tudo no passado, mas ele já não estava fazendo mais. E diz que depois que ele abriu seu coração para Deus, e ele contou e reviveu tudo aquilo que ele viveu junto com Deus, ele chorou muito, ele chorou abundantemente, diz a palavra de Deus. Então, aquela lágrima era uma lágrima do arrependimento. E eu vi um ditado de um homem de Deus que disse assim, que a melhor água ungida que possa haver é a água do arrependimento, é a lágrima do arrependimento. Então foi isso que aconteceu. E disse que o profeta estava saindo, estava no meio do pátio para ir embora. Mandaram chamar de novo ele, porque diz a palavra de Deus que Deus pegou e falou para ele que então ia restaurar a vida do rei Ezequias. Então você vê como que é importante esse tipo de conhecimento, aquele conhecimento que leva nós para a unção de Deus, que leva nós para a virtude de Deus na nossa vida. Essa é a sabedoria que Jesus tinha. Então, eu quero chamar a atenção naquela passagem da multiplicação dos pães dos irmãos, que Jesus ele foi contrário. Ele foi contrário da onde os discípulos foram e foi contrário da onde a multidão foi. Será que hoje não estamos indo na mesma direção da multidão? Será que não estamos hoje indo na mesma direção do barco dos religiosos, do barco das pessoas que têm conhecimento humano, de fanatismo? Pessoas estão discutindo religião, estão discutindo política. Não, Jesus não foi em nenhuma dessas direções, ele foi na direção contrária. E lá no livro de Isaías, Deus é muito claro: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Jesus ele foi do lado contrário. Ele foi do lado onde era mais alto. Ele foi buscar unção, ele foi buscar sabedoria, ele foi buscar conhecimento, ele foi buscar essa virtude que o Senhor deu para ele. Essa virtude não veio para Jesus assim, de mão beijada. Sabe por que veio sobre ele? Veio porque ele buscou. Então, se você não buscar, você não vai ter. Se nós ir em direção da multidão, a gente vai discutir política, a gente vai sentar na frente da televisão e vai assistir filme de ação, a gente vai assistir novela, que nada vai edificar a nossa vida. Nada contra, eu também tenho televisão, logo ali tem uma sala, tem uma televisão. Mas a palavra de Deus fala: olha, entra no seu quarto, fecha o teu aposento
e ore a Deus em secreto, que Ele que vê secretamente, Ele te abençoará. Será que não é essa direção que nós temos que ter? Hoje nós vemos aí os barcos dos políticos, um fala mal do outro, um critica o outro, um expõe o podre do outro, mas na realidade, eu não posso generalizar, mas é quase que generalizar, porque 99% dos políticos, eles são bons. Bons para eles, bons para a família dele e bons para os amigos dele. Porque eles fazem leis que é para beneficiar eles mesmos. Então não adianta nós entrar no barco dos políticos e discutir política. Porque nós vamos estar sempre em contenda. Não adianta nós entrar no barco dos religiosos, porque Jesus, eu já preguei isso, Ele não veio no mundo para ensinar nós a ser religioso. Jesus ensinou nós a ser espirituais. É isso que Deus quer para nós. Então por isso que Jesus não tomou nenhum lado. Ele não foi nem no barco dos discípulos, que representava a religiosidade, que representava o fanatismo, que representava, né, esse conhecimento que os homens tinham aqui. E nem foi do lado da multidão, onde estava já relaxado, como estava tudo bem. Porque como diz o ditado popular, né, dor de barriga não dá uma vez só. Aquela multidão não estava oprimida, não estava como que ovelhas que não tinham pastor, não estava com problemas psicológicos, não estava com problemas físicos, financeiros, não estava com problemas diversos no corpo, na alma, no espírito. E depois Jesus não teve que multiplicar os pães novamente. E depois não teve que curar as enfermidades novamente do corpo, da alma, do espírito. E outra vez também você vê na palavra de Deus, o Senhor também mais uma vez não teve que repreender o vento, a tempestade, o mar, numa outra passagem que fala que estava dormindo no barco. Então é sempre assim, nunca vai ter uma luta só. Nós temos que estar, sabe que lado, irmão? Do lado de Jesus, do lado de Deus. Nós temos que estar do lado de Deus. É muito importante isso. Então eu peço que os irmãos notem bem. E aí diz a palavra de Deus, né, que naquele ambiente, que era para ser um ambiente de fé, um ambiente de curtir a presença de Deus ali, que estava maravilhosa, aqueles homens estavam mais preocupados em debater, em questionar, do que receber aí aquela unção maravilhosa de Deus. E aí uns pensavam assim, né? Como que pode um homem desse aí falar uma besteira dessa? Perdoados são teus pecados? O que é isso? É só Deus que pode fazer isso? E outros falavam assim, mas também falar perdoados são teus pecados é fácil. Eu falo, quero ver levantar o paralítico. E Jesus então tapou a boca dos dois grupos, né? Ele falou que é mais fácil para vocês mandar falar que está perdoado os teus pecados ou mandar levantar e andar? Um paralítico que há muito tempo não anda. Pois para me provar que o Filho do Homem tem poder sobre na terra para perdoar pecados, então eu a ti te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Diz que naquela mesma hora, um homem que há muitos anos não conseguia andar, ele se levantou. E quando aquele homem ele se levanta e fica de pé, sabe o que eu entendo? Que ele colocou o diabo debaixo dos pés dele. Porque até então o diabo estava em cima dele, estava deitado, não podia levantar. E quando ele coloca aquela cama debaixo do braço que Jesus mandou, por que quando pôr debaixo do braço? Porque aquela cama representava as suas limitações. Aquela cama representava a sua oposição, todas as coisas de ruim que tinha contra ele. Todos os seus problemas. E quando ele coloca aquilo debaixo do braço, ele está representando que ele colocou seus problemas, os seus inimigos e tudo que era de mal contra ele debaixo dos braços. Nessa noite, com essa palavra que Deus deu para nós, eu quero que você se levante. Que você coloque seus pés sobre a cabeça do diabo. Não como uma afronta, assim, não, naturalmente. Porque se você está em pé, você está com seus pés na cabeça do diabo. E que você pegue tua cama tem os problemas, e você coloque debaixo dos seus braços, porque não é eu que estou mandando você fazer isso. Aquele homem fez isso
Não é porque qualquer um falou para ele fazer isso, porque Jesus mandou ele fazer. Então ele conseguiu ter autoridade para pisar na cabeça do diabo e colocar os problemas debaixo do braço dele e andar. Então é isso. Então é muito importante. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que para a gente chegar nessa unção, nessa virtude maravilhosa, o conhecimento é importante, mas é um conhecimento, irmãos, que nos leva a um caminho de preparação. É que nem Jó. Jó, ele tinha o conhecimento de Deus. Ele tinha uma vida abençoada, tanto é que a palavra fala que ele era um homem sincero, reto, desviava do mal. Era um homem que fazia porque ele tinha um conhecimento de Deus. Mas diz a palavra de Deus que os filhos, tão abençoado que os filhos faziam banquete todo dia, não era de vez em quando, de cada tempo em tempo. Não, um dia fazia banquete na casa de um, outro dia banquete na casa do outro. De repente Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E diz a palavra de Deus então que ele estava ali totalmente enfermo, com chagas, com ferida, numa situação muito difícil. E diz a palavra de Deus que a mulher chegou para ele e falou: Jó, para com isso, rapaz, larga a mão disso. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha que sabedoria de mulher. Ele falou: mulher, tu parece uma louca. Tu parece uma nécia. Você recebe os bens de Deus, as bênçãos, mas o mal você não quer receber? Aquele mal que Deus permitiu vir sobre Jó foi somente um meio, um caminho para Deus levar a bênção na vida dele, a unção na vida dele. E diz a palavra de Deus que depois que ele passou por tudo isso, quando ele orava por seus amigos, que estavam totalmente complicados na mão de Deus, diz a palavra de Deus que então Deus deu o dobro para ele. Então essa é a verdadeira sabedoria. A sabedoria que nos leva para essa virtude que vem sobre nós. E outra coisa também que eu quero, para encerrar, é falar sobre o apóstolo Paulo, que era um homem que tinha um poder maravilhoso, mas o apóstolo Paulo passou por muita dificuldade. Passou por fome, passou por humilhação, foi açoitado, foi apedrejado, foi perseguido. E certa vez ele chegou para Deus, por causa de uma fraqueza que ele tinha, ele pediu para Deus. Ele falou assim: Deus, ele tinha um espinho na carne. E ele quis dar assim, nos saber uma ideia do que era aquele espinho. Ele falou: a saber, um mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear o rosto. Quem é esse tipo de mensageiro? O apóstolo Paulo, ele passou por várias fases na vida dele. Eu já preguei também isso. Não foi só de abundância que ele vivia. Não era só de glória. O apóstolo Paulo foi picado por cobra, naufragou. Então eu creio que as pessoas falavam assim para ele: não, Paulo, você prega aí Jesus, você prega que Deus é bom, você prega que Deus cura, que Deus salva, que Deus leva para o céu. E você aí picado de cobra, é prisioneiro, apanha dos outros, é apedrejado, é açoitado, é perseguido. É que nem nós, muitas vezes a gente passa com um revés, as pessoas falam: mas é crente, mas cadê o carro do cara? Cadê aí passando uma dificuldade, um desemprego? Mas mal eles sabem que Deus está trabalhando com isso em nossa vida, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Deus está usando isso aí como um conhecimento verdadeiro de Deus para que nós tenhamos então essa virtude em nossa vida. Jó falou: Senhor, eu antigamente falava do Senhor por ouvir, mas hoje eu falo do Senhor por andar contigo. E aí ele falou: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Olha onde chegou o homem, olha o que o sofrimento fez com ele. Mas as pessoas zombavam dele, os amigos dele mesmo foram lá e falavam: ô Jó, você está na situação porque você está em pecado, você está assim porque você está sem Deus. E o apóstolo Paulo também, por sua vez, disse que por causa disso ele orou a Deus, para Deus retirar esse espinho da carne. Deus falou: basta, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo entendeu, falou: então agora eu entendi. Agora então eu dou graças pelas minhas perseguições, pelas minhas prisões, pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, porque eu entendo que agora,
quando eu estou fraco, eu sou forte. E que o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Então aí entrou a virtude de Deus na vida dele. Esse é o caminho para nós conseguir a virtude de Deus na nossa vida. Jesus, para ele conseguir essa virtude sobre a vida dele, ele teve que buscar. Então eu peço para você essa noite uma coisa: está querendo alguma coisa? Vai buscar. Vai buscar Deus. Vai orar a Deus. Note bem que Jesus não foi lá com a multidão lá para festejar. Podia ter todo o direito. Comer, né? Certa vez falaram mal dele assim: como que é? Jesus é profeta, é Deus, é filho de Deus, mas está lá comendo com os pecadores e publicanos, comendo e bebendo. Jesus certa vez falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa era a vontade dele. Foi isso que ele foi fazer quando a multidão foi curtir a bênção, curtir a libertação, curtir a prosperidade, curtir a multiplicação. E os discípulos entraram no barco pensando que iam fazer um passeio, iam fazer um velejar maravilhoso, uma viagem. Ele foi comer e beber, que é fazer a vontade do Pai. Ele foi orar para buscar essa unção, para buscar esse revestimento que ele precisava. E era nítido na vida dele, naturalmente, brotar essa virtude da vida dele. Então você, não é pecado você buscar bênção, não é pecado você. Tem gente que está querendo uma resposta, você vai ter essa resposta. Deus vai te dar a resposta para você, porque Deus é maravilhoso. Então, mas sabe de uma coisa, nós temos que buscar Deus. Nós temos que ir ao contrário da multidão. Se a multidão foi de um lado, vai de outro. Se a turma entrou no barco para discutir religião, para discutir política, não entra nesse barco não, vai lá. Onde Jesus foi? Ele foi buscar o conhecimento, a sabedoria e a virtude de Deus. E quando mais ele precisou, essa virtude e esse conhecimento estavam com ele. Então eu quero que você preste atenção nessa passagem. Eu podia ter colocado foco aqui no paralítico, podia ter colocado foco aqui nos 4 que fizeram um trabalho maravilhoso de se esmerar para subir no telhado, para colocar lá o doente, né? Não podia passar a noite aqui explanando isso. Mas Deus mandou falar sobre o conhecimento e sobre a virtude de Deus sobre nossa vida. Irmãos, eu sei que a gente precisa de muitas coisas. Nós estamos nesse mundo. Jesus falou: não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. A gente precisa de comer, de beber, de algumas coisas que é pertinente para o ser humano. Mas uma coisa que é essencial é a virtude de Deus na nossa vida. A virtude de Deus. Como Deus falou para Paulo: Paulo, basta, a minha graça te basta, e o teu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Então eu sei que você precisa de algumas coisas, que Deus supra a sua necessidade, mas uma coisa você precisa, é da graça de Deus sobre a tua vida. Porque através dessa graça é que Deus vai suprir as suas necessidades. É através dessa virtude que vai estar sobre você que você vai romper em fé. É assim. E para isso nós vamos ter que ir contra a multidão, do lado contrário da multidão, do lado contrário de certos barcos que estão por aí remando, com discussões, com dissoluções, com facção, com debates que não vai levar a lugar nenhum. Você pode ver que a palavra de Deus não tem margem para debate. Ela é pura, ela é certeira, como eu falei no começo do culto aqui, é uma espada de 2 gumes que atravessa a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Não tem questionamento da palavra de Deus. Ela é e ela é. E tanto é que Deus falou: nenhuma palavra que sair da minha boca ela voltará vazia, mas ela fará aquilo que me apraz. Então, que nessa noite você sabe de uma coisa: essa mesma virtude que estava sobre Jesus está sobre você. Essa mesma graça que estava sobre Paulo, que também tinha problemas, que também tinha dificuldade, que também sofria perseguição, essa graça é com você. E essa graça e essa virtude é que vai fazer de você mais do que vencedor. Mesmo com os problemas, mesmo com as necessidades, mesmo com tantas coisas que combatem contra a tua vida, você
com essa virtude, você, com tudo isso, você é mais que vencedor. Jesus não tinha uma casa para morar. Certa vez, um jovem ficou admirado de ver Jesus discorrendo no seu ministério de uma forma desenvolta, poderosa. Ele falou: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: olha, os pássaros têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas eu não tenho nem mesmo onde reclinar minha cabeça. Ele não sabia nem aonde ele ia dormir naquela noite. Quando ele nasceu, José, o marido de Maria, e a mãe dele, ele estava no ventre de Maria, já para nascer. Veja você, e estava para a criança nascer naquela noite, naquele dia, e ele foi numa cidade, e chegou lá para uma pessoa que devia ser melhor de vida do que ele ali, e viu: será que tem alguma enfermaria aqui, algum lugar que eu possa colocar minha esposa, meu animal, porque ela vai ter bebê? O cara falou: tem sim, tem lá onde eu guardo lá a vaca, lá o boi, lá. Esse foi o lugar que ofereceram para o Rei dos Reis, para o Senhor do Senhor, nascer. E disse que foi numa manjedoura, uma forma muito singela e maravilhosa de falar para coxo, aonde o boi, cavalo, jumento babava e comia. Ali José e a Maria arrumaram ali e a criança nasceu ali. Foi colocado ali. Mas tem uma coisa, viu? A virtude do Senhor é sobre ele. A graça de Deus é sobre ele. Ele trouxe a graça para nós. Então, quando você estiver passando por dificuldade, eu quero que você lembre disso. Eu quero que você lembre disso. Quando você se sentir humilhado, lembre disso. Olha, eu estou sendo humilhado, mas a graça de Deus está sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Então você vai passar por cima de tudo isso aí. Então eu quero que você agora feche seus olhos para me encerrar com uma oração. Porque a virtude de Deus está sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos sobre a cabeça e sobre a família dessa pessoa. Eu sei, Senhor, que essa pessoa precisa muito dessa oração. As minhas mãos são tão curtas, Senhor. São mão de homem. Mas a tua mão é mão de Deus. Coloque ela sobre a minha, Senhor. E essa mesma virtude que estava sobre o Senhor, naquele dia daquele homem sofrendo, Senhor Deus, aquela enfermidade que não podia andar. Libera essa virtude agora, Senhor. Amém. Essa mesma graça que o Senhor liberou sobre a vida de Paulo, que foi perseguido, caluniado, que foi açoitado, apedrejado, que sofreu naufrágios. Que o Senhor coloque sobre esse irmão, essa irmã. Que a sabedoria que ele deseja na vida dele seja aquela sabedoria que leve ele a conseguir a virtude do Senhor sobre a vida dele, sobre a família dele. Oh, meu Deus, que quando ele andar pelas ruas, que quando ele andar, meu Deus, meu Pai, no seu trabalho, aonde for que ele andar, que as pessoas sintam que há algo diferente sobre ele. E esse algo diferente é a tua virtude que está sobre ele. Que é a tua graça que está sobre ele, Senhor, que vai fazer ele reverter essa situação. Tem pessoas que ligaram ao Senhor celular essa noite, porque estão querendo uma resposta, Senhor. Eu não tenho resposta para ninguém, Senhor. Mas o Senhor manda dizer que o Senhor é o Deus da resposta. E o Senhor está mandando, Senhor Deus, essa pessoa, Pai amado, saber que a resposta já chegou na casa dela, na vida dela, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor direcione essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Que essa palavra continue falando ao coração dele essa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu libero sobre eles, ó Pai amado, a tua bênção, a tua graça, a tua unção, a tua virtude poderosa, Senhor Deus. E a tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Se há algum jugo, se há alguma coisa que está prendendo, trancando o caminho, a vida dessa pessoa, e eu, Pai amado, através dessa virtude,
Através dessa graça, nós quebramos todo esse mal em um nome de Jesus. Pai amado, o Senhor mesmo diz na tua palavra: eis que eu coloco diante de vós uma porta aberta. E a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Senhor, abre as portas para esse homem, para essa mulher que está precisando, Senhor. O mundo pode falar que ninguém está abrindo porta, que está tudo fechado, que isso, que aquilo. Não. Isso é o homem que está falando, Senhor. Nós não estamos indo a subir no barco dos homens e nem indo com a multidão. Nós estamos indo do lado contrário, Senhor. Nós estamos indo aonde Jesus foi, Senhor. Debaixo da fonte da graça. Debaixo da fonte aonde joga a água cristalina, a água viva. E é aí que nós estamos buscando a nossa resposta, Senhor. Pai amado, antes do dia de amanhã começar, Senhor. Antes desse homem levantar da cama, que o Senhor já prepare a resposta, Pai amado, para esse homem, para essa mulher. Essa porta para esse homem, para essa mulher, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas consolações do Teu Santo Espírito seja, Pai amado, sobre essa igreja, Pai amado, e sobre todas as igrejas que pregam o Teu Evangelho sobre a face da terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero pedir para que você fique nesse mesmo espírito, que você volte a ler essa palavra e pensar na virtude de Deus que está sobre a tua vida e na graça de Deus. Você que já foi procurar uma pessoa para pedir alguma coisa que é importante para você, eu quero dizer uma coisa para você. Volte a procurar essa pessoa que falou não para você. Mas eu fui ontem falar com ele. Não, você vá de novo a falar com ele amanhã ou essa semana, porque a resposta vai ser sim. Deus vai ministrar no coração dele. E tem outra coisa, você que tem procurado uma coisa que é muito importante para a tua vida, você tem até condição técnica para isso. Continue procurando, porque na palavra de Deus o Senhor orienta que aquele que pede, ele recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Nós temos que continuar procurando, batendo para fazer a nossa parte de homem, porque Deus vai fazer a sua parte. Mas eu tenho que dizer que pessoa ou pessoas vão procurar você para dar aquilo que você está precisando. Você só continue buscando porque para você fazer sua parte de homem, sua parte de mulher, de fazer sua parte. Mas eu digo que alguém vai procurar você, uma pessoa, mais pessoas vão procurar você para dar aquilo que você está precisando. Então esse é o recado de Deus. Recado não, a palavra de Deus para você, porque Deus não manda recado. Deus ele envia a sua palavra de vitória. E uma palavra de vitória foi ministrada sobre o seu coração essa noite. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês.